No carro, Átila briga com Benjamin e diz que não suporta ouvir a voz dele. Benjamin diz que não sabe como pegaram o áudio. Rogue diz que ouviu vozes e barulhos. Andrea fala que era o entregador e pediu apenas comida para eles. Rogue pergunta se não tem bebida e ela o pergunta se ele não está muito ansioso para beber agora. Rogue fala para Andrea que armaram uma cilada para ele e culpa seu cunhado. Além disso, Rogue fala que lutou com eles, mas ele conseguiu fugir. Andrea fala que tem que ir à polícia. Rogue afirma que a polícia está comprada e Andrea pergunta se ele ficará lá para sempre se escondendo da polícia. Rogue pede para ela deixar e que ela é o seu amor e deita a cabeça no colo dela. Lola pergunta para Átila como foi na delegacia. Ele pergunta para Lola onde está Gisela. Lola diz que ela foi medicada e fala que tem muitas coisas horríveis aparecendo na televisão e pergunta se a história de orgia era mentira. Benjamin fala que Lola não precisa ocupar a cabeça com isso e diz que Lola precisa se preservar. Tomás diz que não param de ligar para ele e fala que a confusão está péssima para a clínica. Átila pede a ajuda dele e diz confiar nele. Lola também fala que pode contar com ela se precisar de alguma coisa, e ambos saem e vão conversar particular no escritório. Lola pede para prepararem seu banho. Ela então se levanta da cadeira de rodas e sai para ouvir a conversa entre o pessoal no escritório. Ambos lá dentro falam de Gabriel e o caso Rebeca Paixão. Além disso, falam que se Rogue aparecer, ele vai pegar um bom tempo de prisão e pensam em culpar ele. Átila recebe ligação e pede desculpas por não poder ir e marca novo horário. Lino come bastante e Elvira pergunta que fome é essa e pede para deixar comida para os meninos. Sofia acorda e Elvira diz que gosta tanto quando ela dorme lá. Sofia diz que gosta quando ela é carinhosa com ela. Sofia diz que a mansão deve estar fervendo e Nara diz não entender como não vazaram o áudio de Rogue. Elvira diz que é porque ele é rico. Sofia diz que se vazarem o caso de Rebeca, ele pode bombar novamente. Alec aparece e diz que Átila quer ter uma reunião com ele. Sofia diz que também vai. Carol e Átila falam sobre os problemas graves que houve e sobre a imagem da clínica. Gabriel aparece e dá bom dia e fala que seu genro é foragido da justiça e diz que esconder um foragido é crime. No entanto, Átila diz que Rogue não está lá. Carol pergunta se Rogue está sendo procurado por causa da casa do Sim e Gabriel fala que também está sendo procurado por causa do falecimento de uma modelo famosa que se chama Rebeca Paixão e comenta sobre o caso. Gabriel diz que quer falar com Gisela. Gabriel diz que veio para ela não precisar ir para a delegacia. Carol apoia e diz que se Rogue cometeu um crime desse, ele teria que pagar. Tomás liga para Andrea, mas Rogue pega o telefone. Gabriel conversa com Gisela e diz ter testemunhas que Rogue estava lá e comenta sobre as festas que aconteciam com frequência com convidados selecionados. Gabriel pergunta a Gisela se Rogue tem algum parente vivo. Ela responde que sua vida era do trabalho para casa e fala que ele foi criado pela mãe e que Rogue tinha uma relação horrível. Gisela diz que sua família é a mesma que a família de Rogue e pergunta a ela se tem algum amigo que pode estar escondendo ele. Gisela diz que quer saber por que Rogue está se escondendo e diz querer saber exatamente do que ele está sendo acusado. Gabriel diz que Rogue está sendo acusado de ter envolvimento com o falecimento de Rebeca. Gisela diz que deve ter sido um acidente, mas Gabriel detalha mais e diz que Rogue impediu Rebeca de ter o transplante de coração. Gabriel pede para Gisela confiar nele e diz que não irá contra seu marido. Além disso, diz que ele não irá usar ela para destruir sua família e grita que ele não vai usar ela. Sofia pergunta a Alec até quando ele vai tratar ela assim. Diz também que Rogue caiu e que irão vingar a irmã dele. Carol vê que Alec e Sofia chegaram juntos. Sofia diz que Alec viu ela no ponto de ônibus e ele deu uma carona. Carol acha que eles moram perto, porém Alec desvia e dá um selinho em Sofia. Gisela pergunta quando ela vai apresentar a pessoa com quem ela fica. Sofia diz que não tem ninguém e fica sem jeito. Alec sai com Carol. Gabriel conversa com Lola e diz que fica feliz de ela ter ido lá. Lola fala que sem memória é difícil não lembrar de nada. Diz também que ficou chocada com a história da casa do Sim e pergunta o que Rogue fez. Ela o questiona porque ele não vai morar com ela e pede um beijo de despedida. Gabriel diz a Sofia que Rogue está foragido, mas que irão pegar ele. Ainda pergunta se Sofia quer entrar no seu time e diz que ela será a investigadora mais linda que ele viu na vida dele.
Sofia diz que apenas queria saber se ele tinha alguma notícia. Gabriel fala que se Rogue não aparecer, ele tem uma carta na mão. Ambos se beijam e Sofia sai. Sofia espiona Lola atrás da porta, mas é pega por Ramona e ela se assusta. Sofia sai. Átila pergunta sobre Lola Land e Alec diz estar tudo no nome dele. Gisela entra de uma vez na reunião e pergunta se Benjamin estava na orgia junto com Rogue e pergunta se o papo em Campinas era mentira. Gisela diz saber exatamente o que estão fazendo e fala que eles querem usar Rogue e pôr a culpa dele em toda essa história. Além disso, Gisela pede para Átila defender Rogue. Benjamin recebe ligação de Rogue e diz não ter nada para falar com ele. Rogue diz precisar dele, mas Benjamin revela que a polícia já guardou o áudio e diz para Rogue se é melhor sumir ou ele se entregar e pede para ele ajudar. Gabriel vê o final da ligação e diz que era uma ligação importante. Benjamin pede para ele caçar sua turma e Gabriel responde que primeiro irá caçar a dele. Tomás diz que precisa falar com Gabriel e revela que Rogue tem uma amante e revela que é Andrea. Tomás demonstra preocupação e diz que ele precisa falar com ela. Lola vê Átila saindo do carro arrumado. A empregada diz que está enchendo a banheira dela e pede para ela pôr 2 ou 3 gotinhas do óleo para melhorar o humor. Lola se levanta da cadeira e pede ajuda para Sofia. Além disso, a chama de Zuka. Sofia estranha e pergunta se sua memória estava voltando. Lola diz que a memória sempre esteve com ela. Além disso, Lola diz a Sofia que ninguém pode saber de nada. Lola se arruma e pede para Sofia distrair a empregada, e ela repara que Lola trocou de roupa e leva ela para seu banho. Andrea dança com Javier, mas Gabriel chega e sai para deixar ambos conversarem. Rogue diz que está procurando o médico e fala que ele é perigoso e diz que ela tem um caso com ele. Enquanto isso, Javier escuta tudo e Andrea desvia o assunto e pede para ele sair. Átila, na cama com Marcelo, diz que marcou a consulta e pergunta sobre seus filhos. E diz que Átila tem que contar para eles. Mas Átila diz que não é o momento. Além disso, que a família dele é fraca demais. E se ele fraquejar, tudo se desmorona. Após isso, rola clima entre eles e ambos se beijam. Andrea diz que Gabriel está procurando ele e pergunta se ele estava vigiando eles e se assusta e abraça Andrea e diz amarela. Gabriel acha que está na hora de divulgar o áudio de Arthur e explana que Rogue está sendo procurado pelo caso Rebeca Paixão, que diz que assim aumenta as chances das pessoas poderem denunciar. Gilberto fala que amanhã o áudio estará tocando em todo o país. Elvira e seu marido veem e ela diz esse bandido irá pagar. Elvira pergunta como vai ser se vazar a história do sequestro do hospital. Lino diz que se ele for para a prisão, também não se importa se for também. Rogue vê Benjamin na televisão falando que se ele fez isso, ele teria que pagar. Átila diz a Tomás que uma hora confia nele e que uma hora ele se isola. Tomás lembra do caso de Rebeca Paixão e diz lembrar da polícia atrás de Benjamin, mas Átila diz que eram informações sobre o Rogue. Tomás diz que eram 2 cirurgiões suspeitos e diz que ele abafou a história para proteger o seu filho. Tomás diz que sempre respeitou ele e fala sobre a admiração por ele e fala sobre encobrir o crime. Átila fala que não irá permitir que ele fale assim com ele e pede para ele sair da sua frente. Na aula de dança, Javier mostra que Rogue teve confusão com a polícia, mas quando Andrea olha, ela pergunta se o homem da foto é o marido de Gisela. Gabriel fala com Tomás. Gabriel diz que passou na academia de dança, mas que Andrea não queria conversar muito com ele não, e fala que deixou seu contato. Gabriel fala que qualquer novidade ele ligasse. Tomás tenta ligar para Andrea. Andrea bate em Rogue e diz que ele tirou a vida de uma menina. Rogue se previne e tenta calar Andrea, mas Tomás chega na hora e pede para ele soltar Andrea até que ela morde Rogue e acaba se protegendo contra Tomás e Rogue consegue fugir. Na polícia, Gabriel faz perguntas a Benjamin e diz que no caso de Rebeca Paixão, ele foi interrogado pela Viviane e após o caso ser arquivado, ela virou segurança da família dele. Benjamin fala que ela era parceira do pai dele e revela que quando Ruben faleceu, Viviane ficou péssima e o pai de Benjamin estava procurando um chefe de segurança, pois nenhum durava no cargo e fala sobre o falecimento de sua irmã. Benjamin disse à garota menor de idade que entrou na festa e enganou eles e fala sobre documento falso.
diz que também nunca aconteceu isso. Benjamin revela que Júlia, que na verdade é Sofia, já esteve também na casa do Sim. Lola diz querer trabalhar um pouco, mas Sofia diz que fazer exercício de barriga cheia faz mal. Lola sente o cheiro do perfume de Átila e pergunta se ele vai almoçar com eles. Átila diz estar de saída e deseja um bom almoço para elas. Lola coloca remédio no suco da empregada e ela toma. Após isso, ela sai. Lola sai escondida e segue Átila. Lola encontra Átila junto com Marcelo, enquanto eles conversam sobre a terapia de Átila. Lola tira fotos deles se beijando. Rogue encontra Benjamin e diz que seu esconderijo deu ruim. Benjamin diz que vai dar um dinheiro para ele sumir do país. Rogue fala que não é tão simples e pede um favor a Benjamin para a vida inteira. Ao tentar fazer alguns procedimentos em Rogue, os alarmes começaram a tocar e tudo fica vermelho. Rogue então foge novamente. Lola pergunta a Átila o que estava lendo e diz agora entender por que tanto mistério. Átila não entende e Lola chama ele de danado. Lola pede Lola Land de volta. Átila desvia o assunto e diz que irá se deitar. Lola pergunta se seria com o amante dele e diz que sempre achou o Dr. Marcelo um gato e pergunta o que será que a imprensa vai achar sobre as fotos dos dois se beijando. O capítulo termina com Lola rindo muito e Átila apavorado.